Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Seja bem-vindo, meus irmãos. Você sabe que aqui você é muito e muito bem-vindo. Eu gostaria que você, que está assistindo esse vídeo agora, continue no vídeo até o finalzinho, combinado? Porque se você ficar no vídeo comigo até o final, você vai aprender a montar mais um esboço de pregação. Por que mais um esboço? Porque nesse canal aqui, no YouTube Presbítero Mariano, eu tenho vários e vários esboços de pregação, ensinando como você monta um esboço de pregação. Esse esboço aqui que nós vamos montar agora, ele está no livro de Apocalipse, capítulo é o 3. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 6. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo 3, prepare um caderno, se for possível uma caneta, é uma caneta azul, uma caneta vermelha, para você diferenciar a cor, no tema, na introdução, dos tópicos, ali você vai montar um esboço bem legalzinho, combinado? Vamos lá. Apocalipse capítulo 3 diz assim: você aqui escolheu o texto é esse aqui. O que você vai fazer? Vai ler o texto todinho em casa. Vou te explicar de novo. Você escolheu o texto, Apocalipse capítulo 3, isso aqui é um exemplo. Você vai ler em casa, não é na igreja que vai ler tudo, é em casa. Lê o texto todinho. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, e vai lendo. Acabando de ler, pelo menos umas 15 vezes, você volta e começa a ler. Começa a ler para você entender o texto do capítulo 3. Você vai ter que ler o contexto. Qual é o contexto, Presbítero Mariano, desse texto aqui de Apocalipse, capítulo 3? Começa a ler Apocalipse capítulo 1. Vou te mostrar aqui, ó, na minha Bíblia. Olha. Você vai ler capítulo 1 de Apocalipse, para você entender Apocalipse capítulo 3, ou seja, qualquer texto bíblico. Para isso você tem que ler o contexto. Aí você lê primeiro aqui, vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome, de que vives, e estás morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Por quê? Porque não achei as tuas obras perfeitas. Olha aí, diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas, o versículo 4, mas também tem em Sardes algumas pessoas, olha aí, que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. O verso 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Vamos lá. Você acabou de ler Apocalipse capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 6. Aqui está falando sobre a igreja, a quinta carta que João enviou às igrejas. Ele enviou 7 cartas, as 7 igrejas. Que igreja é essa? A igreja da Ásia. 7 cartas aos anjos, que é os pastores lá. Cada igreja da Ásia, ele enviou uma carta. Era 7 igrejas, então enviou 7 cartas. Pronto, aqui você leu. Para você entender esse texto aqui, que acabamos de ler, para você entender o que quer dizer sobre a igreja de Sardes, você vai ter que ler o contexto. O que é o contexto, presbítero Mariano? É Apocalipse capítulo 1. Aí você vai lendo, até chegar à igreja de Sardes. Começa aqui o contexto em Apocalipse capítulo 1. Talvez você esteja dizendo agora, mas a gente não vai montar um esboço, não é no capítulo 3, sobre a igreja de Sardes? Mas como é que você vai entender o que está dizendo no texto da igreja de Sardes, de Apocalipse 3, sem você ler Apocalipse 1? Você vai ter que ler o contexto, que é Apocalipse capítulo 1, vai lendo até você chegar no capítulo 3, para você entender o que está dizendo no capítulo 3. Entendeu? Esse é o contexto. Porque aqui vai dizer aqui, ó, dedicação às 7 igrejas da Ásia. Olha o que eu falei. Então, João aqui enviou 7 cartas às igrejas da Ásia. Essa daqui que nós vamos contar o esboço, que é o capítulo 3 de Apocalipse, é a igreja de Sardes. Aí você vai lendo aqui, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, Apocalipse capítulo 1, você vai lendo. Não lê uma vez, lê pelo menos umas 15, até chegar no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1, vai falar sobre a 5ª carta enviada à igreja de Sardes. Aí aqui você já entendeu tudo. Aí o que você vai fazer? Depois que você leu, fez tudo isso, leu o texto em contexto, Apocalipse capítulo 1, vai lendo até o capítulo 3, vai lendo, fazendo pergunta, você acabou de entender. Aí pega um caderno, uma caneta, um papel e vai notar. Aí do texto aqui você vai montar o seu esboço agora. Já está entendendo? Aí aqui você tira o tema. O tema que eu abordei aqui diz assim, ó, Cristo, ele adverte os santos. Veja que dentro do texto você vai entender isso. Dizendo que Cristo aqui, ele adverte os santos. Por que Cristo, ele adverte os santos? Essa preocupação de Cristo, advertindo os santos. Porque ele não quer que os santos aqui da igreja de Sardes não se misture com os pecados que estão na igreja. Aqueles que estão no pecado, fazendo coisas erradas, na igreja de Sardes, o texto está dizendo que também tem pessoas santas. E estão no meio, vivendo no meio da corrupção, dos pecados. Então, Cristo aqui, ele adverte rapidamente, dizendo assim, ó, a igreja de Sardes, ela tinha, você deu o tema, Cristo adverte os santos, é o tema. O texto base, você tem que ter um texto que é Apocalipse 3, capítulo 1 ao 6. Aí você tira uma introdução, a introdução seria assim, é o tema, Cristo adverte os santos. A introdução diz assim, a igreja de Sardes, ela tinha obra. Veja que a igreja de Sardes, ela tinha obra, mas não vida. Quer dizer, ela tinha obra bastante, mas não tinha vida. Agora vem aqui, e ela já tivera a fama. Quer dizer, alguém olhava para a igreja de Sardes, via nela fama de ser uma igreja viva. Mas agora,
estava morta. Isso aqui é um pequeno introdução. Aí você entra, depois que fez essa introdução aqui, que eu acabei de citar, você entra na mensagem. Dividindo a sua mensagem aqui, esse texto aqui, de Apocalipse capítulo 3, versículo 1, sobre a igreja de Sardes, você leu e entendeu, você já tirou o tema, acabei de explicar a pequena introdução, aí você divide a sua mensagem em tópicos. Eu dividi aqui em 4 tópicos. O primeiro tópico seria assim, ao tema, Cristo adverte os santos. Primeiro tópico, esteja vigilante. Quer dizer, Cristo está advertindo no primeiro tópico. Seja vigilantes. Alerta, tá? Tá bom? O segundo tópico, consolidem as poucas coisas, tá? Que tem, quer dizer, você tem poucas coisas, mas guarda firme. Não mistura. Segura ali, faz as coisinhas certas. Consolidem as poucas coisas que tu tem. É o tema, Cristo adverte os santos. Segundo tópico, consolide, tá? As poucas coisas que tu tem, igreja de Sardes. Cristo divertindo. Aí você parte para o terceiro tópico. Aqui você vai pregar em cada tópico desse, tá? Eu estou só explicando aqui os tópicos. O tema, a introdução, estou explicando os tópicos. Mas cada tópico desse, é bom lembrar, que aqui você vai preencher com palavras, tirando do texto, através dos tópicos. Aí vem o terceiro tópico. Cristo adverte os santos. No quarto tópico, ela adverte o quê? Ele adverte. Lembre-se da palavra que receberam e ouviram. Aqui você vai pregar em cima desse tópico. E o terceiro tópico. E o quarto tópico, ele alerta dizendo assim: permaneçam firmes e esteja preparados para quando eu voltar. Quer dizer, o tema, Cristo adverte os santos, falando esses 4 tópicos que eu acabei de citar. Aqui você montou sua mensagem. Pronto. Cada tópico desse você vai pregar, vai trazer assunto. Tá bom? Primeiro tópico, estejam vigilantes, alerta. Aqui você vai pregar em cima desse tópico. O segundo tópico, você vai pregar em cima do segundo tópico, que diz assim: consolidem, tá? As poucas coisas que tu tem, igreja de Sardes. Você vai pregar em cima desse segundo tópico. Terceiro tópico, você vai pregar em cima do terceiro tópico, que diz assim: lembre-se das palavras que receberam e ouviram. Você vai pregar em cima desse terceiro tópico. Você parte para o quarto tópico, você vai pregar nesse 4 tópicos que eu vou te falar agora. Cristo adverte assim, no 4 tópico: permaneçam firmes e também estejam preparados para quando eu voltar. Ele está dizendo que vai voltar, então ele quer ver todo mundo preparado, firme, para ir para o céu. Amém? Aqui você fez o seu esboço. Pode copiar aí. Volta o vídeo, vai marcando tudo que eu falei. Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Se você gostaram, meus irmãos, por favor, deixe no comentário. Mande para todo mundo esse vídeo. É muito bom esse vídeo aqui. Se você prestar atenção, está muito bom esse vídeo aqui. Olha aqui que esboço bem feito. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, que vai falar sobre a igreja de Sardes. Com tema, com introdução, com 4 tópicos. Olha que coisa boa. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Para a glória de Deus.